Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Humanitas Diálogos Históricos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a formação de professores em perspectiva, pensando a prática docente e a política, no sentido de que nós trabalhamos com essa formação de professores, né, na Universidade Estadual de Goiás, desde o ano de 2000. E, portanto, quando eu penso a prática docente e a política, eu estou pensando estou colocando em perspectiva é, essas duas décadas, tá? No sentido das políticas governamentais direcionadas para a Universidade Estadual de Goiás, que impactaram na formação docente, na formação de professores, como, por exemplo, o que nós chamávamos aqui em Goiás de parceladas, né? A partir do ano 2001, 2002 e viemos até o ano 2005, 2006. O objetivo era atender às demandas da legislação do sistema de ensino e que de forma que todos os professores das unidades escolares básicas e fundamentais, ou seja, da educação infantil fundamental, tivessem a formação, a graduação, tá? E é aí que o governo ofereceu esse sistema de parceladas, no sentido de que os professores da rede de ensino infantil, básica e fundamental da época frequentassem, né, salas improvisadas para cursarem em estilo de parcelada mesmo, né, e de módulos que eram desenvolvidos nas férias dos professores, a graduação, fundamentalmente graduação em pedagogia, graduação em história, graduação em geografia, enfim, tá? A ideia era atender a demanda, né, que foi instituída pela legislação de que todos os professores tivessem graduação, tá? Do ensino básico, fundamental, enfim, médio. A lei vem antes, né, das condições estarem devidamente estabelecidas. A gente está sempre trocando pneu com o carro andando, tá bom? Então, essa é a razão. Bom, e aí a formação docente nessa perspectiva que eu falei para vocês, né, a formação e a prática docente, numa perspectiva histórica, literalmente, pensando duas décadas de 2000 do ano 2000 ao ano 2020, início de 2021, né? E aí eu quero começar com essas duas observações do professor Paulo, do saudoso professor Paulo Freire, tá? Não é no silêncio que as pessoas se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação, reflexão. Mudar é difícil, mas é possível, não é? E é essa a situação que foi vivenciada, sabe? Naqueles primeiros 7, 8 anos de 2000, sabe? De 2000 a 2000, 2001 a 2007, 2008. Com essa tarefa hercúlea dos nossos professores, muitos deles idosos, não é? Do ensino básico, fundamental e médio. E foi uma grata experiência, aprendemos muito naquele período e nesse processo, né? Processo histórico que continuava sendo de formação nossa também. E tive a oportunidade de trabalhar com professores meus, sabe? Professores da minha época do ensino primário que estavam fazendo graduação e eu era professor naquele momento, tá? Então, essa ideia de as pessoas que se fazem no diálogo, na palavra, no trabalho, na ação, reflexão, ela tem um sentido muito grande para nós. Assim como o grande professor Paulo Freire pregava, não é? No tempo da sua atuação aqui. Bom, eu quero fazer algumas inflexões aqui, para além dessa abordagem histórica. Falar de formação de professores tem sempre um sentido ético, marcado por princípios morais, por princípios e valores morais. E aí eu fico, na minha área de formação, eu me coloco para pensar o seguinte: o ensino de história demanda, em algum nível, uma formação didático-pedagógica, porque em alguns momentos nós observamos que as pessoas têm uma preocupação enorme com a formação acadêmica numa perspectiva do bacharelado, sabe?
é como se essa pessoa não estivesse se preparando para trabalhar na docência. Então, a gente percebe uma certa displicência em relação aos aspectos didáticos pedagógicos da formação de professores na Universidade Estadual de Goiás. Estou me referindo aqui mais especificamente ao curso de História. Tá? Bom, e a outra inflexão seria a ética, princípios e valores morais são importantes nesse processo de formação de professores de história, do ensino da história. Olha, se eu for pensar para 2000 até 2020, a resposta seguramente é um sonoro sim. Tá? A ética, os princípios, os valores morais são fundamentais, porque nós estamos tentando trabalhar na formação de professores de história, do ensino de história, numa perspectiva de atuação concreta no mundo, e não numa perspectiva abstrata, né? Como o governo definiu, né? De quase que uma atividade artística, sabe? A ideia do museu que está parado, que não nos ensina nada. E, assim, isso vem bem ao propósito pensar a formação de professores na área de história, de humanidades, porque a profissão de historiador surgiu ano passado, né, em 2020. Finalmente, nós podemos falar que existe a profissão do historiador, né, que é um profissional. Bom, quanto à formação docente, pensando em perspectiva nessas 2 décadas, ela deveria ser entendida como uma prática social que trata de diversas, que transita por por decisões diversas ou diversas decisões. Desde a escolha dos saberes, né, a serem considerados fundamentais a serem trabalhados, até a perspectiva de sujeito, de sujeito que se pretende formar. Ela se constitui, portanto, de inúmeras decisões que são éticas e políticas. Que tipo de sujeito que eu quero formar? Um sujeito que vai simplesmente transmitir informações, ou um sujeito que vai pensar, vai entender que ensinar história é adquirir conhecimento sobre o que fomos na perspectiva de transformar o que somos efetivamente. O passado é uma bússola para o presente, e o passado ensina. O passado é a base de quem somos. O passado é o fundamento de nossa identidade. Então, é esse sujeito que eu pretendo formar. Bom, quanto à formação de professores ou professoras, isso aí pensando o Sturtner e a Tianella, isso para 2002 ainda, não é? Naquele processo inicial da minha própria formação. A formação de professores ou professoras seria, então, um processo de transmissão, construção e reconstrução do conhecimento e da formação de cidadãos competentes e conscientes de seu papel em nossa sociedade, portanto, capazes de atuarem produtivamente e conscientemente, de forma comprometida em seus ambientes sociais e em suas atividades profissionais. Aí você pensa as pessoas da história, as pessoas da geografia, as pessoas das letras, as pessoas da biologia, enfim. Mas sempre com esse objetivo, essa meta básica de que o conhecimento serve ao cidadão, serve ao ser humano. Bom, agora como nós pensamos a política nesses últimos 20 anos? Considerando, e eu vou falar de uma definição, né? Numa perspectiva mais geral, política e habilidade seria habilidade para tratar das relações humanas com o objetivo de alcançar os resultados desejados. Ou ainda, a forma como os seres humanos se organizam e como o poder é distribuído entre eles. A formação acadêmica, no geral, ela compreende, e é bom ter mais de 20 anos de experiência que isso fica mais claro para você, uma dimensão filosófica de mundo, ou seja, sentido e significado são fundamentais, portanto, valores, princípios éticos e morais. Uma dimensão social, a formação acadêmica, portanto, ela se dirige para o ser socialmente percebido em comunidade, em sociedade. Tá? Uma dimensão política, porque a política está em tudo que nós fazemos. Uma dimensão religiosa, porque você pode trabalhar a religiosidade do século XVI, as reformas, sem ofender as pessoas no seu sistema de crenças e de fé. Tá?
Uma dimensão da ciência, objetivamente, que a formação acadêmica ela atende a processos e a métodos e padrões estabelecidos. Isso define a academia em si. E uma dimensão tecnológica, né? É desde os retos projetores lá de trás, não é? Até chegarmos nos data shows, enfim, e no Google Meet, no YouTube, enfim, todas as outras tecnologias. Bom, quanto à educação, né? Pensar esse termo educação e formação acadêmica, aí tem uma distinção entre educação e escolaridade, não é? Por exemplo, a pobreza é uma grande educadora. Ela ensina, sobretudo, desesperança. A política também é uma grande educadora. Ela ensina, particularmente, o cinismo, o ceticismo, né? Em alguns casos, a arrogância e a prepotência, né? E a corrupção. A televisão é uma grandíssima educadora. Ela ensina, sobretudo, o consumismo. Ela aliena, ela estabelece, ela forma opinião, ela estabelece estereótipos, os quais as pessoas passam a perseguir, a imitar incansavelmente. E quantas formas de conhecimento? Nós temos um conhecimento filosófico, lembrando que a filosofia é a primeira das ciências em termos da humanidade. E aí a gente pensa na razão, na sabedoria, não é? E nesse sentido e significado do ser humano no planeta. O conhecimento científico, que é mensurável e que deriva de métodos e técnicas específicas. O conhecimento do senso comum, que vem da experiência vivida, da vivência das pessoas, que tem os seus lugares, né? É só observar o professor José Jorge de Carvalho e o Encontro dos Saberes, não é? Da importância que eles têm para você estabelecer uma conexão direta entre esse mundo do senso comum e esse mundo da ciência. Eles não estão separados, pelo contrário, eles apresentam vínculos definitivos, até porque a ciência ela é um desdobramento natural desse senso comum. O conhecimento mítico ou sobrenatural, a ideia dos deuses, ou a ideia de tendências ou denominações religiosas que são estranhas a essas denominações hegemônicas, como, por exemplo, o cristianismo, aquilo que está fora do cristianismo, não é? Então, é um conhecimento gerador de preconceito e de negação. E o conhecimento religioso, que vem de uma experiência espiritual e que, portanto, ensina tolerância, paciência e solidariedade. Bom, quais são os problemas do nosso tempo, pensando de 2000 a 2021, primeiro semestre de 2021? Corrupção é um problema gravíssimo, saúde, o sistema de ensino e educação, os direitos humanos tão desrespeitados nesse país, não é? Alguns cidadãos são mais iguais do que outros, ou têm mais direitos que outros, sobretudo aqueles que conseguem entrar com recursos até o Supremo Tribunal Federal, que conseguem entrar com recursos até que o crime prescreva. A fome, que existia para 2000, 2001, a 2010 e existe hoje, de uma maneira mais premente ainda. A miséria, que tem sido tem crescido exponencialmente quando a gente pensa, por exemplo, essa pandemia que nós vivemos do início de 2020 até agora, meados de setembro, ainda não arrefeceu. O individualismo, o egoísmo, enfim, esses são problemas do nosso tempo. O consumismo, das pessoas gastarem muito mais do que ganham, das pessoas serem estimuladas pela televisão, pelo meio social onde vivem, a gastarem muito mais do que poderiam. Tá? E quais são os problemas do sistema de ensino no Brasil? Além daquela dicotomia de ensino público e ensino privado. Aqueles que vieram do ensino fundamentalmente público, como eu, na década de 70, para prestar admissão, para sair do primário e entrar no fundamental, sabe? Para essas pessoas, o ensino público tem um valor muito grande, tá? Agora, para quando você observa a partir da década de 90 o surgimento das instituições particulares e como elas se tornaram hegemônicas a partir do ano 2000 ou 2005 para cá, não é? Sobretudo nesses anos iniciais, nesses primeiros dois níveis, né? Na educação infantil, fundamental e médio. Ela acaba apresentando uma eficiência, em alguns casos, maior que o setor público. Quer dizer, o que aconteceu com o ensino público, não é? Como que você tem um ensino que surgiu com o caráter de complementariedade, é só complementar, assim como a saúde privada, né?
Diferentemente do SUS, que é universal, a saúde privada ela é complementar, tá? Mas só que o SUS não dá conta de todo mundo e o ensino público também não dava. E a ideia do sistema capitalista não é igualdade de condições. Pelo contrário, é individualismo, é distinção, é competitividade. É a ideia da meritocracia. Tá? Bom, nesse caso, o primeiro grande problema do sistema de ensino da educação brasileira é o clientelismo. Tá? O clientelismo no sentido de que há muitos favorecimentos, sabe? Ainda há, a gente tem notícias de pessoas que ainda não, nos dias atuais compram vagas no curso de medicina. Isso já foi objeto de investigações da Polícia Federal muitas vezes. Pessoas que burlam concursos, enfim, sabe? Pessoas que compram certificados, e o pior é que isso acontece, e acontece muito, sabe? De pessoas que nunca frequentou uma faculdade de Direito e têm o diploma de bacharel em Direito. Bom, mas qual seria a origem histórica da tradição patrimonialista brasileira? O Raimundo Faoro, com os donos do poder, explicita muito bem isso, não é? É que isso vem desde a formação do Brasil, sabe? Desde o início, por conta das nossas peculiaridades, de termos passado pela condição de colônia, Reino Unido a Portugal e Algarves, não é? E até a independência e depois República, o Império no Brasil, a República, o Estado Novo, o Vargas e o Estado Novo, né? Uma redemocratização, o período militar, e depois de 82 começa essa outra nova redemocratização, uma nova Constituição em 88, e aí até nos acostumarmos novamente a viver num ambiente democrático e republicano que não aprendemos até hoje, é um processo longo, né? Já estamos na nossa 7ª Constituição, o que mostra como esse patrimonialismo ele se estabelece e mantém seus poderes, sua área de influência, seus interesses devidamente delimitados nas constituições, tá certo? Bom, onde estaria fundamentada a ética da malandragem, sabe? Particularmente quando a gente pensa no Rio, sabe? Ou nessa esperteza de uma maneira geral, o importante é levar vantagem, não é? Do jeitinho brasileiro, sabe? De você conseguir as coisas não pelas vias formais, mas por quem indica, de você furar a fila, de você não agir como um cidadão, de você não tratar os outros numa perspectiva de equidade, né? De você achar bom ser esperto e ser atendido antes, tanto no hospital como numa fila de banco, enfim, tá? Isso tem a ver com o jeitinho brasileiro, essa malandragem, essa postura macunaímica, não é? De falta de caráter, de mentir, de iludir, de enganar, tá? E da tradição política administrativa com base patrimonialista. A nossa própria estrutura política representa isso muito bem, sabe? Dessa tradição política com bases patrimonialistas. É só observar, o voto de Cabresto, ainda no final do Império no Brasil, para 1889, 1900, enfim. E mesmo no Império você tinha essa ideia de voto de Cabresto, tá? Daquele arranjo político que foi feito depois de 1822, na hipotética independência do Brasil. E aí eu tenho que bater palmas para o Mário de Andrade, né? E pelo seu personagem, Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Porque é engraçado, ele segue uma trajetória histórica de 1822 a 1922 para pensar esse Macunaíma. Quem era o brasileiro, então, que tinha se constituído nesse século, né? E agora nós temos de novo 1922 a 2022. E nós temos o nosso Macunaíma, não é? Quando a gente olha para a política, é uma Macunaíma que acha que a mentira é algo que está naturalizado, que mentir é bom, que mentir é positivo, sabe? E que o importante é levar vantagem, haja vista que quando você observa no sistema político que dizia que não tinha corrupção, a corrupção está graçando de uma maneira absolutamente deprimente, não é? Isso para perceber que esse patrimonialismo ele nunca deixou de existir. O importante é levar vantagem sempre, certo? Bom, a questão fundamental, então, dos problemas de ensino no Brasil não seria uma crise ética, moral e de princípios? É exatamente isso, porque está no centro desse macunaíma, ou desses macunaímas que constituem parte significativa da sociedade. Bom,
Agora vamos para umas questões mais práticas que tangenciam um pouco realidades distintas, separadas no tempo e no espaço, mas que se referem a uma mesma temática. Por exemplo, essa estatística absurda, quando eu penso no ensino, o sistema de ensino no Brasil, formal, oficial e estatal, mas tem o complementar, que é o ensino privado. Tá? E aí, exatamente aqui tem uma pesquisa para 2009 que mostrava que 85% dos professores do ensino público estariam com autoestima afetada. Hoje eu diria que já são mais de 90%. Tá? E quando você pensa, por exemplo, nos níveis iniciais, educação básica, fundamental e média, eu acho que esse número sobe um pouco mais. Né? E outra pesquisa acerca do setor complementar privado mostrava que 80% estavam satisfeitos. E assim, a gente tem alguns exemplos aqui em Goiânia mesmo, de que os professores nas instituições particulares, em algumas delas, é, 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 recebem um salário muito significativo. Tá? Isso aqui é um exemplo. Tá? Pensar em 1969, dentro daquela perspectiva que eu disse, né, de tempos históricos distintos, mas tratando de uma mesma situação. Você tem uma professora sentada, né, e os pais olhando para o garoto e mostrando um boletim, né, e dizendo assim para ele: que notas são essas, meu filho? E já em 2009, o que nós temos, não é? Os pais olhando zangados para a professora, não é? E perguntando: que notas são essas? Então você percebe o sentido, o significado do modelo e do sistema de ensino, ele tem piorado, sabe? Muito rapidamente. Tá? Bom, ou então, essa ênfase no professor aqui, não é? Aí, para pensar, 2009, e isso vem até os dias de hoje, né? Aí você vê essa cena, né? A professora numa sala de alfabetização, a IOU, né? E aí ela falando que saudades do tempo que só traziam canivetes, porque agora levam coisa muito pior, tá? Mostra um pouco como que é o nosso sistema de ensino. E olha que eu estou falando, eu sou daquela época que a gente era um ensino muito tradicional, não é? Que alguém que fosse muito hiperativo, ele era colocado de joelhos em cima de grãozinhos de feijão ou de milho, e isso aconteceu comigo, não é? E não era tido como uma violência pela minha mãe ou pelo meu pai, entende? Então, é de uma época de respeito. A gente está falando de outro sistema de ensino quando eu penso 69, entre 1969, que é que eu conheço, até 1984, 85. Tá? Ou então ainda, e essa situação é muito interessante, a intromação, não é? As instituições privadas, geralmente, eu vivenciei uma situação dessa, que você chega, você é contratado e tal, se você tem algum destaque, está fazendo mestrado, doutorado, isso no início do ano 2000, não é? E para dar aula nessas instituições privadas, te convence com salários bastante significativos. E aí chega lá, quando te leva na sala de aula, é um auditório. E é mais ou menos isso aqui, sabe? No meu caso, eram 300 em 2000. Em 2000, em abril de 2000, quando eu cheguei para dar aula na universidade privada daqui. Eram 300 pessoas, eu me neguei a dar aula e saí, mas enfim. Tá? Aí a informação, a pessoa diz assim, muito bem, turma, eu vou fazer a chamada, se sobrar tempo, eu dou aula. É mais ou menos isso. Tá? Mas então, nessa formação de professores, e isso eu trabalho com os meus estudantes na graduação da formação de professores da Universidade Estadual de Goiás, particularmente o pessoal da pedagogia e da história, não é? Mas então, qual seria o papel do professor ou da professora? Tá? Bom, o que é do professor? Porque para eu falar o que é o papel do professor hoje, eu tenho que saber o que era o papel do professor ontem. E eu faço questão, como historiador e como um formador de professores, que trabalha com formação docente, eu faço questão de apresentar isso para os meus estudantes. Tá? O professor era quem trazia a informação em primeira mão para o estudante. Para 1970 era isso, com certeza. Até 1980, enfim. E aí é essa coisa, eu sou o dono do conhecimento. E o estudante, né, aí tem a imagem do professor e o estudante, que é aquele ser, o aluno, né, um ser sem luz, literalmente. Agora, a imagem atual do professor. Né? O professor continua achando que é ele que traz a informação, mas agora ele não é o dono, ele é um canal do conhecimento. Né? E já o estudante, quando se depara com esse professor arrogante, né, altamente autossuficiente e autoconfiante, ele diz: que cara chato, eu já vi tudo isso antes. Né? Porque o estudante tem muito mais base do que a gente imagina.
Bom, o professor, a professora e os estudantes ideais. A professora deveria apresentar, se preocupar com a formação, e eu falo isso muito para meus estudantes, da graduação, né, da formação de professores, com conhecimento, um conhecimento real, concreto, tá, e articulado e sistemático. Atualização, ou seja, como eu posso é, 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 trabalhar esse conhecimento no contexto da universidade, mas também nos outros níveis, até no ensino básico, se for o caso, ensino fundamental, ensino médio, tá? É preciso ter essa condição, essa flexibilidade para conseguir adequar a sua linguagem nesses vários níveis, não é? Uma atualização constante, desenvolver o potencial de comunicação e respeito. Respeito é a base de tudo. Da mesma forma, o estudante ideal é aquele que tem muita curiosidade, que se empenha, que se dedica e que se preocupa em fazer pesquisa, mas que também tem o respeito, sabe? É, e quando nós pensamos no universalismo ou especialização, tá? Universalismo, é muito interessante isso aqui. Sabe quase nada sobre quase tudo. Sabe aquela pessoa de qualquer assunto que você fala, ele acha que sabe um pouquinho? E a especialização, sabe quase tudo sobre quase nada. Se perde, inclusive, a noção, se redimensiona a noção da formação, da nossa formação. Não existe o historiador, né, o cara que consegue falar de história. Existe o historiador com formação específica em religiosidade, o formador com formação específica em cultura, sabe? Com formação específica em política. E da mesma forma, se você pensar o odontólogo, não é? Ou o dentista antigo, não é o prático, o dentista mesmo da universidade. Como que ele se definia? Ele fazia tudo. Hoje em dia, se você for tratar do siso, é um dentista, se for fazer um canal, é outro, se for fazer uma restauração, é outra. Enfim, é uma coisa impressionante essa especialização. Ou seja, sabe quase tudo sobre quase nada, né? Sobre um aspecto pequenininho do conhecimento. A intelectualidade reduziu-se sistematicamente e a arrogância ampliou-se exponencialmente. Bom, a educação, situação atual, né? Essa é uma frase que eu escuto desde 1987, 88, tá? Professor, ele finge que ensina. O estudante finge que estuda e finge que aprende. A escola finge que acredita nos dois. A administração pública, a administração da escola, diz que para a escola ser perfeita, falta eliminar os estudantes e os professores. E o governo, sabe? O governo ele deseja que tudo fique como está. Se educasse o povo, poucos governantes atuais seriam eleitos. Eu diria que uma minoria, algo em torno de 3% a 5% no máximo. E aí uma imagenzinha, né? Povo instruído, né? Ele exclui o governante fajuto, e temos muitos governantes fajutos no Brasil. Bom, uma frase célebre. Nessas condições que eu acabei de delinear rapidamente aqui, quem sabe faz. Quem não sabe, vai dar aula. Quem de nós que somos professores de carreira há 20, 25 anos, ainda não ouvimos isso, inclusive de parentes, que chegam assim, nossa, de que você trabalha? Ah, eu sou professor. Ah, você dá aula? Você só dá aula, você não trabalha, não, é mais ou menos isso, tá? É como se a formação intelectual não tivesse nenhum valor, nenhum peso. E isso tem de ser trabalhado sistematicamente na formação de professores com os nossos estudantes e futuros professores, tá? Bom, frase não célebre, mas verdadeira. O professor será valorizado quando esse professor souber mostrar o seu valor, esse professor souber deixar claro e demonstrar sua competência, e esse professor for capaz de estabelecer a sua importância. Com todo mundo com depressão, como que você vai mostrar o seu valor, a sua competência, a sua importância? Então, se configura em uma tarefa hercúlea, tá? Essa situação. Bom, tudo isso é o que nós discutimos com os nossos estudantes na formação de professor na UEG desde 2000, inclusive pensando a parcelada, embora na parcelada nós aprendêssemos muito mais com aquelas senhoras e senhores do que ensinássemos, não é? Sou grato a eles e as pessoas da parcelada que porventura assistirem esse vídeo, né? Meu abraço e minha gratidão, aprendi muito com vocês, porque é engraçado, na maioria das vezes, quem tem a obrigação de ensinar aprende muito mais do que quem tem a obrigação de aprender. Porque às vezes aquele que está ali para se formar tem um conhecimento prático muito maior do que o meu, que se tornou um conhecimento teórico naquele momento. A prática advém dessas 2 décadas de trabalho, né? Então você acaba adquirindo uma certa prática a partir da experiência vivida, da vivência mesmo, tá? Mas a ética é muito importante. Mas então, o que seria ética mesmo? Tá?
tá? E aí eu vou apresentar esses slides do James Lenfestey, tá? Sobre a ética. E eu vou ler aqui, tá? Bom, é sobre a história de um garotinho que com 11 anos, né? Toda oportunidade que surgia, ele ia pescar num cais próximo ao chalé da família dele, numa ilha que ficava em meio a um lago, isso nos Estados Unidos, tá? A temporada de pesca só começaria no dia seguinte, mas o pai e o filho saíram no fim da tarde para pescar alguns peixes cuja captura estava liberada. O menino amarrou a isca e começou a praticar arremesso, provocando ondulações coloridas na água. Logo, elas se tornaram prateadas pelo efeito da lua, nascendo sobre o lago. Quando o caniço, a vara, vergou, né, ele soube que havia algo enorme do outro lado da linha. O pai olhava com admiração enquanto o garoto, com habilidade, né, e com cuidado, erguia o peixe exausto da água. Era o maior peixe que já tinham visto. Porém, sua pesca só era permitida na temporada. O garoto e o pai olharam para o peixe tão bonito, as guelras tão movendo-se para trás e para frente. O pai então acendeu um fósforo e olhou para o relógio. Pouco mais de 10 horas da noite. Ainda faltavam quase 2 horas para a abertura da temporada, que seria a partir da meia-noite, não é? Em seguida olhou para o peixe e depois para o menino, dizendo: "Você tem que devolvê-lo, filho." "Mas papai", reclamou o menino, "vai aparecer outro igual", insistiu o pai. "Não tão grande quanto este", choramingou o filho. O garoto olhou à volta do lago. Não havia outros pescadores ou embarcações à vista. Voltou-se novamente o olhar para o pai. Mesmo sem ninguém por perto, sabia que, pela firmeza em sua voz, que a decisão é inegociável. Devagar tirou o anzol da boca do enorme peixe e o devolveu à água. O peixe movimentou-se rapidamente e desapareceu. Naquele momento, o menino teve certeza de que jamais pegaria um peixe tão grande quanto aquele. Isso aconteceu há 34 anos. Hoje, o garoto é um arquiteto bem-sucedido, o chalé continua lá, na ilha em meio ao lago, e ele leva seus filhos para pescar no mesmo cais. Sua intuição estava correta. Nunca mais conseguiu pescar um peixe tão maravilhoso como aquele daquela noite. Porém, sempre vê o mesmo peixe todas as vezes que depara com uma questão ética. Porque, como o pai lhe ensinou, a ética é simplesmente uma questão de certo ou errado. Tá? Agir corretamente quando se está sendo observado, que é uma coisa que a gente vê muito na nossa realidade vivida, é uma coisa. A ética, porém, está em agir corretamente quando ninguém está nos observando. Essa conduta reta só é possível quando, desde criança, aprendeu-se a devolver o peixe à água, ou seja, a fazer a coisa certa. A boa educação é como uma moeda de ouro, tem valor em toda parte. Tá? Então, o autor dos slides é a Ria Ewanger, tá? E o texto é uma pescaria inesquecível. Bom, nesse sentido, eu queria deixar algumas frases aqui. Os fins justificam os meios. Eu estou pensando em Nicolau Maquiavel. A política é feita de ódio e violência. Bom, essa é uma observação do Max Weber. Para Aristóteles, não há separação entre moral, ética e política, ou moral e política. Pois é. Ainda é o ideal, né? Porque o ódio e a violência prevalecem, né? A perseguição é o patrimonialismo, e os fins justificam sempre os meios na perspectiva política desse país. Dessa forma, é o que nós discutimos com os meus estudantes, todo o processo de aprendizagem está sempre engajado a uma concepção de sociedade, ética e política. É nesse sentido que, nesta concepção de ensino, este professor, que é esse garoto, faz arte, ciência e política. Ele faz política quando alicerça seu conhecimento e seu saber pedagógico a favor ou contra uma classe social determinada. Ele faz ciência quando apoia, quando apoiado no método de investigação científica, estrutura a sua ação pedagógica. É sempre a investigação científica que deve conduzir a nossa ação pedagógica. Ele faz arte porque cotidianamente enfrenta-se com o processo de criação na sua prática docente, onde no seu dia a dia lida com um imaginário diferente e inusitado. Essa imagem reflete muito isso, né? Como que é que nós trabalhamos o multiculturalismo e a diversidade? Sabe? Como que nós pensamos educação ou processos de ensino e aprendizagem e a diversidade?
não é só uma diversidade étnica, é também uma diversidade estética, uma diversidade social, uma diversidade econômica, uma diversidade cultural. E aí é preciso pensar o Pierre Bourdieu, não é? E aí o capital cultural, quer dizer, o capital cultural das crianças é o mesmo, o capital cultural dos meninos e meninas, juvenis, do ensino fundamental é o mesmo, dos garotos e garotas do ensino médio, na universidade. Os meus estudantes têm o mesmo capital cultural, eles tiveram as mesmas condições de vida, de aprender e se desenvolver, tá? Então, essa habilidade eu tento exigir que eles desenvolvam de forma criativa e de forma eficiente, sabe? É lidar com a diversidade, sabe? Mas tentando ser o mais equitativo possível. O professor ensina a pensar, ele deve ensinar a pensar, mas somente pensar não basta, né? Portanto, ele deve ensinar a pensar e a agir, segundo o que pensa enquanto se faz. É quando a teoria e a prática estão juntas e você tem a praxis, então. Tá? Isso é fundamental na graduação, na formação de professores, independente de que sejam historiadores, ou pedagogos, ou geógrafos, ou o pessoal das letras, da matemática. Nesta concepção de ensino que eu tenho falado aqui, e que eu tenho trabalhado nas últimas 2 décadas, o professor é um leitor, precisa ler e ler muito, e isso é cobrado dos estudantes na formação de professores na Universidade Estadual de Goiás. Ele deve ser um escritor, naquilo que são 2 formas de você discursar e de você apresentar o seu conhecimento, não é? Pela fala e pela escrita, não é? Deve ser um pesquisador, deve estar sempre buscando conhecer mais e encontrar alternativas, ou seja, é preciso exercitar a criatividade e a curiosidade contínua, tá? Nós aprendemos sempre, essa é a única certeza que nós temos, e ao final da vida continuaremos aprendendo também. E esse professor que sabe, fundamentalmente que se formou, né, para atuar como professor, realmente, ele faz ciência, né, e da formação humana de cidadãos reflexivos, críticos, conscientes de seu papel na sociedade e na vida. Bom, pessoal, é isso. Eu queria falar um pouco hoje, nessa tarde, sobre a formação de professores, porque eu me lembrei que já são 22 anos que eu trabalho, né, com isso. E aí, se for contar a minha graduação, nós já vamos para mais de 27 anos que eu estou envolvido com a formação de professores. Eu, como estudante, depois eu como professor dos meus ex-professores, e ao mesmo tempo que eu era professor, eu continuava sendo estudante. Eu como estudante da pós-graduação, eu como estudante e dos meus próprios colegas de trabalho com os quais eu aprendo muito, não é? Quando a gente pensa o encontro dos saberes, quando a gente pensa o Laboratório Interdisciplinar de Metodologias Ativas, nós estamos envolvidos com ele no campus Nordeste, sede Formosa, junto com a professora Sônia Bessa, o professor Elton Castro, né? Anderson Castro, de Castro, enfim. E os nossos estudantes, e você perceber que os nossos estudantes seguem avançando, sabe? E que também se tornam professores comprometidos com valores éticos, morais e com princípios acerca do que seria cidadania, acerca do que seria você transformar o conhecimento histórico em uma ferramenta para a vida, em uma ferramenta para o conhecimento, sabe? Qual que é a utilidade da história, então, não é? Ela educa para a vida, tá? E ela nos facilita o nosso processo de identidade, de identificação de quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós estamos indo. De onde viemos, quem somos e aí, a partir daí, tentar escolher o melhor caminho para onde que nós iremos, tá? Então é isso, e eu agradeço a todos vocês, peço que comentem, por gentileza, o vídeo, criticando, eu espero muitas críticas, tá? Por outro lado, se inscrevam no canal, tá? Humanitas Diálogos Históricos. Uma boa tarde para todo mundo. E a formação de professores é isso e muito mais, pessoal. Um abraço.